Flamengo conhecerá na noite desta segunda-feira seus adversários na fase de grupo da Libertadores de 2023. E lateral, que só tem apenas 2 jogos nessa temporada, aí, né, busca espaço na equipe de Vitor Pereira. E vamos estar batendo um papo aqui, né, sobre a dificuldade do Flamengo em trazer reforços nesse primeiro trimestre aí, né, desse ano de 2023. E também o Porto, que arrumou uma forte aliada para convencer Matheus Uribe a não fechar com o Flamengo. E a verdade aí, né, sobre Júlio César ser o intermediário entre conversa de Jorge Jesus e a CBF. E a palavra final do Rodolfo Landim aí, né, sobre a recontratação do português ao Flamengo. Fala, nação! Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí para te deixar super informado sobre a informação do nosso Mengão queridão. Mas antes, deixe seu like aí, botãozinho abaixo do vídeo, se inscreva no canal, dá aquela moral, faça seu cadastro na Bet Nacional, que é uma das apoiadoras aqui do canal Jorginho Só Flamengo. E vamos lá, né, falar um pouquinho esse sorteio da fase de grupos da Libertadores, que será hoje, né, às 9 horas da noite em Luque, no Paraguai aí, né, o Flamengo que conhecerá seus adversários nessa fase de grupo aí, né, seus 3 jogos aí, né, lembrando que os 32 classificados aí, a fase de grupos estão divididos em 4 potes aí, né? Os clubes que estão garantidos nessa fase foram alocados de acordo com seu posicionamento no ranking da Conmebol, né? Sendo assim, os 8 melhores estão no pote 1, onde o Flamengo é o primeiro do grupo aí, né? Lembrando que uma coisa a gente já sabe, né? O Flamengo está no grupo A, né? E saberá primeiro quem serão seus 3 primeiros adversários aí do que todos os outros aí, né? Que vai puxar o bonde, que é os cabeça de chave aí no grupo A. Então, os seguintes, os 8 times estão no pote 2 e assim sucessivamente aí, né? Lembrando que os times vindo da prévia da Libertadores estão obrigatoriamente lá no pote 4, né? E independente do posicionamento deles do ranking da CBF, né? Então vamos lá, né? Falar do pote 1 aqui que tá o Flamengo, né? Que já está garantido no grupo A, né? Abaixo vem o River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Atlético Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, Independente Del Valle do Equador e Olímpia do Paraguai, né? Lembrando que todos os times aí, né, do grupo A não poderão pegar os times do mesmo país vindo do grupo 2 e do pote 2 e do pote 3, né? Mas sim os que vêm do pote 4 aí, né, que vieram da prévia da Libertadores aí, né? Podem ser adversário aí do mesmo país aí, né? Contudo, a gente só tem o risco aí, né, de pegar o Atlético Mineiro aí, né, nessa fase de grupo da Libertadores, coisa que eu acho difícil acontecer aí, né, porque o Flamengo sempre será o primeiro aí, né? Acredito que não cairá não, né? No pote 2, a gente tem Libertad do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Internacional, Barcelona, Equador, Racing da Argentina, Corinthians, Colo-Colo e Fluminense, né? Pote 3, Bolívar, The Strong da Bolívia, os dois, né? Melgar, Alianza Lima do Peru, Argentino Júnior, Metropolitano da Venezuela, Alcas do Equador e Monagas. E no pote 4 aí, né? Liverpool do Uruguai, Deportivo Pereira da Colômbia, Nublense do Chile, Patronato da Argentina, Atlético Mineiro, Sporting Cristal do Peru, Cerro Porteño do Paraguai e Independente Medellín aí, né? Já antes de tudo aí, né? Já vou falar logo quem eu gostaria que fosse o da fase de grupo do Flamengo aí, né? Flamengo que já é o grupo A, bota aí Colo-Colo do Chile, que do lado aí, né? Melgar do Peru e Nublense do Chile aí, ou bota um time argentino aí, um Patronata da Argentina aí, né? Estaria ótimo, na minha opinião, é esse grupo do Flamengo aí, né? Patronata, Melgar e Colo-Colo do Chile aí, né? Esse seria aí, na minha opinião, o grupo ideal para o Flamengo aí, né? Ah, quem quer ser campeão não escolhe adversário, mas não quero saber, deixa isso aí lá para as oitavas de finais aí. O negócio é passar da fase de grupos com tranquilidade. Então, aguardando aí, né, às 9 horas da noite, horário de Brasília, em Luque do Paraguai, saberemos aí, né, realmente quem será os 3 adversários do Flamengo aí, né, nessa fase de grupos da Libertadores de 2023. E adicionar uma informação aqui também é que esse torneio continental, a Libertadores desse ano aí, né, teve um aumento de 21% na premiação aí, né? E agora o total
de distribuição de premiações para todos os 32 times que estão disputando essa edição do torneio aí, né? É de 207,8 milhões de dólares, galera. Cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais aí, né? 1 bilhão de reais mais 900 milhões de 90 milhões de reais aí. Então, dentro dessa quantia aí, né, alguma divisão de pagamento, como por exemplo, por via da fase de grupos, o time que avançar vai ganhar 3 milhões pagos, mais uma bonificação de 1,800 milhões aí, né, por prêmio extra. Então, né, caso o time que seja campeão venha dessa fase de grupos, vai embolsar um total aí, né, se for um time brasileiro, 28,05 milhões de dólares, mais ou menos 150 milhões de reais aí, né? Como premiação de ser campeão da edição 2023 da Libertadores da América. Então vamos aguardar, né, que o Flamengo chegue a uma dessa final e ressaltar, né, que a disputa da final da Libertadores desse ano será disputada aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, né? Um ônibus e um metrô, né? Mais ou menos 40 minutos. Eu estou presente lá nessa final. Caso o Flamengo vá para ela aí, tem que ir. Vamos botar fé nisso aí, né? Vamos trocar de assunto aí, né? Falar dessa preparação do Flamengo aí para a final do Campeonato Carioca aí, onde a gente já tem uns problemas aí do Gabigol, Arrascaeta, Pablo Pulgar e o Mateuzinho, que tá contundido aí, né? O Gabigol, que tá no reequilíbrio muscular, já tem 4 dias já que não vai a campo. O Arrascaeta que tá com problema no pubis aí, né? E a departamento do Flamengo parece que não tem disposição para parar o jogador e fazer uma cirurgia para resolver logo o problema aí, né? E a diretoria que não teve também disposição para trazer um jogador para ser o seu substituto aí, né? Enquanto ele se cuida de lesão, né? Mas Felipe Luiz aí, né? Que só tem 2 jogos em 2023, retorna ao time aí, né? Depois desse dessa lesão que ele teve na planta do pé, né, e busca espaço na equipe, né? Lembrando que nosso jogador, um dos principais laterais aí do time aí, né? Tem 37 anos já, né? E não tem conseguido aí, né? Entrar em campo no Flamengo em 2023. Então, até agora, ele só jogou 2 das 18 partidas do Flamengo nesse ano aí, né? A lesão, ele que tem se atrapalhado com as lesões aí, que vem sofrendo aí, né? Ele teve a lesão na final da Libertadores, né? E após ficar 100% recuperado, né? A lesão que ele teve no joelho, se contundiu na planta do pé, né? Ficou de fora, foi relacionado, ficou de fora por 2 meses, foi relacionado para o banco de reserva na vitória por 3-1 contra o Vasco, né? No último dia 19 aí, né? E agora ele já recuperado aí, né? Volta a ter espaço no time ainda e volta a ser opção aí na lateral esquerda, onde a gente tem o Ayrton Lucas que tá voando aí, né? Titular absoluto da posição, né? Mas como o Vitor Pereira vem usado o time do Flamengo no 3-4-3, aí também pode ser opção na linha de defesa ali, na linha de zaga. Lembrando que ele é um lateral que é mais defensivo, né? Já tem o costume aí de jogar desse jeito, desde quando teve essa tua grandiosa carreira na Europa, né? Que jogava nessa posição. Então, né? O Vitor Pereira ganhou aí, né? Uma múltipla função aí, né? Para estar usando o Felipe Luiz, que é como ala esquerda no lugar do Ayrton Lucas, caso aconteça alguma coisa, ou na linha de defesa aí, né? Fechando ali com 3 zagueiros aí, né? Então, vamos aguardar aí, né? Como é que sairá? Lembrando que ele vai ser opção, não é titular, não vai pegar a posição do Ayrton Lucas aí, né? E o Flamengo que entra em campo às 8h30 da noite, horário de Brasília, neste sábado aí, né? Contra o Fluminense pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca 2023. Então, né, como a gente falamos aí, né, no meio do assunto aí que falta um reserva para Arrascaeta aí, né, vamos estar falando ainda do mercado do Flamengo. O Flamengo tem dificuldade em trazer um reforço, teve dificuldade demais, né, para trazer um reforço nessa primeiro trimestre aí, né, de 2023. Lembrando que a janela fecha no dia 3 e o Flamengo ainda não conseguiu trazer nenhum jogador, né? As únicas contratações que o Flamengo fez nessa temporada 2023 foi o Ayrton Lucas, que já estava aqui emprestado. O Flamengo comprou, né? E o retorno do Gerson, que foi um esforço enorme do jogador de estar retornando ao Flamengo. E com essas duas contratações, o Flamengo gastou mais ou menos
uns 23 milhões aí, né, de euros nessa janela de transferência aí, trazendo esses dois jogadores, né? Mas perdeu um jogador que a gente não podia perder, fez muita falta aí, né? Que foi o volante João Gomes. Agora, o Matheus Uribe é o escolhido para estar assumindo essa vaga deixada pelo João Gomes aí, né? Reforçando o nosso meio campo aí, né? Mas tá difícil de trazer a negociação aí, né? Vamos já chegar ao porquê, né? Além disso, o Flamengo tentou a contratação do Ângelo Santos, atacante de velocidade pela ponta, que foi rejeitada pelo próprio jogador, que não aceitou a proposta, que quer jogar na Europa aí, né? Outros que a gente fez um pré-contrato é o goleiro Agostinho Rossi aí, né? Onde o Flamengo também não desfez de nenhum jogador, porque o jogador só poderá ser liberado ao Flamengo no meio da temporada aí, né? Está emprestado lá na Arábia sem jogar, né? Perdeu posição. Vamos pegar um goleiro para recuperar, né? Ao invés de pegar um goleiro recuperado, não, vamos pegar um goleiro para recuperar, né? Má escolha aí, né? Também a negociação não fluiu lá com o Boca Juniors. E o Matheus Uribe aí, né? Que é o bola da vez, né? Mas o Porto, que é o time atual do jogador aí, né, que tem seu contrato encerrando no meio da temporada, tem uma aliada importante para convencer ele a não fechar com nós flamenguistas, né, com o Flamengo, né? Por isso que eu falei aliada, não aliado, porque a esposa dele, como a gente sabe aí, né, a Cindy Álvares, não quer de jeito nenhum deixar a Europa aí, né? E isso pode ser um trunfo aí para o time do Porto estar tá segurando o jogador na Europa aí, né? Lembrando que com tudo isso aí, o Matheus Uribe aceitou sentar novamente aí nas próximas semanas com a diretoria do Porto para estar tá renegociando aí, né, uma nova oferta do clube português aí, né, que já pensa em dar 3 temporadas aí, né, para o atleta continuar no clube do Português. Lembrando que ele é titular absoluto lá do clube lá, né, e já tem bastante anos aí, né, atuando pelo clube português. Ele que tem atualmente 31 anos, ficaria livre no meio da temporada, mas contudo, o Flamengo corre por fora aí, né? E tenta a contratação desse jogador, né? Coisa que eu, sinceramente, acho que vai ser difícil aí, né? Porque a esposa dele não quer de jeito nenhum deixar a Europa aí, né? E ele, além do Flamengo, tem clubes europeus de olho nele aí, né? E ela que pretende ficar em Portugal pode dificultar em muito a vinda dele para o retorno dele para o futebol sul-americano. Então vamos trocar de assunto aí, né? Falar do, do bafafá, né, que teve nesse final de semana aí, né, que o jornal Record de Portugal noticiou que o nosso ex-goleiro aí, né, Júlio César, na minha opinião, ídolo rubro-negro, estaria em Lisboa intermediando a negociação entre Jorge Jesus e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, né, para ser o novo treinador, né, da seleção. Mas o Júlio César negou essa participação das conversas aí, né, entre CBF e Jorge Jesus, né? E abre aspas, fala do Júlio César aí, né? Além de ser uma informação que não corresponde à verdade, vale lembrar que moro em Lisboa há anos, ninguém da CBF me solicitou a mim qualquer tipo de ajuda à intermediação nessa direção. Reitero que não sou representante da entidade, sou apenas um atleta que fez sua carreira profissional na seleção brasileira, esqueceu de citar o Flamengo aí, né? Onde tenho ótimos amigos, ótimos amigos, né? Falou o Júlio César aí, né? Então, ele já veio a público aí, né? Desmentir, né? Como a gente sabe aí, né? Que o Vitor Pereira não agradou nesse início de temporada do trabalho aí, o Flamengo que trocou um técnico campeão por um técnico que não ganhou nada na última temporada aí, né? Que é o Vitor Pereira, e balança no cargo aí, né? No nossa visão da torcida. E a gente que pede aí, né? No dia a dia aí, né? O retorno do JJ, mas tem o mandatário da pasta aí, né, que é o Landim, que não deseja o retorno do nosso mister aí, né, o Flamengo, e rechaça a contratação do, do, do Jorge Jesus retornar ao Flamengo aí, né. O nome dele, que figura presente no dia a dia de nós flamenguistas aí, né, desde que deixou o Flamengo em 2020, o português passou por Portugal no Benfica, hoje em dia está na Turquia aí, né? Vai acabar o teu contrato agora no meio da temporada e os torcedores, né, queria muito o retorno aí, né? Mas a possibilidade de retorno dele, que já teve em outra janela anterior e não chegou porque o presidente Rodolfo Landim não deseja a volta do Mister ao Flamengo aí, né? E rechaça qualquer chance aí, né? Nos bastidores do Flamengo.
a corrente de dirigentes aí que apoia a volta do Jorge Jesus, né? Mas também existe uma ala que resiste à ideia aí, né? E o Rodolfo Landim, que é o detentor da palavra final em negociações, é um dos membros aí, né, do clube que não deseja o retorno do Flamengo à Gávea, né? E a gente que fica aí, né, nesse impasse aí, né, vendo o Vitor Pereira fazer o que está fazendo com o Flamengo aí, né, tentar mudar uma estratégia que era vencedora aí, né? Deu uma pequena melhorada aí nesses últimos jogos aí, né? Mas o Carioca não serve de parâmetro para nada aí, né? Porque importante mesmo foi a Supercopa, a Recopa e Mundial de Clubes. E a gente não conseguiu nada nesses campeonatos aí, né? Dois vice-campeonato e um terceiro lugar de Mundial de Clubes aí, né? Gente que vamos ter dor de cabeça aí, né? Com o técnico Vitor Pereira, caso o clube do Flamengo não tenha uma boa apresentação nessa final de Campeonato Carioca. Então, galera, ó, voltando ao assunto aqui, né? Lembrando que hoje, às 9 horas da noite, teremos sorteio da fase de grupo da Libertadores. Vamos saber nossa adversária aí, né? Não sei se eu vou estar ao vivo aqui, né? Fazendo o react aqui do sorteio para saber ao vivo aí, junto com vocês, quem será o nosso adversário na fase de grupo aí, né? E vamos aguardar aí, né? E amanhã vamos noticiar como ficou o nosso grupo nessa Libertadores 2023. Então, pedir a você que não é inscrito no canal, botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like. Tamo junto, nação. Valeu. Fui.